Olá pessoal, tudo de bom a todos aí. Nós estamos com esse veículo aqui, QQ, da Sherry. E o que está ocorrendo com ele aqui? Aqui no painel, ele está indicando, está acendendo essa luz aqui de temperatura, indicando superaquecimento. E o painel, ele fica oscilando, tá vendo? Ó? Então ele fica oscilando aqui, esse indicador de temperatura também fica oscilando. Tá vendo? Deixa eu chegar mais perto aqui, pra ver se consegue enxergar melhor. Tá vendo? Então o painel fica, esse indicador aqui fica oscilando a temperatura e está indicando superaquecimento. Então isso aqui, o cliente, né, chegou a gente aqui achando que o carro estava superaquecendo. Só que a gente pode observar aqui, eu pus o aparelho, aqui está o sensor de temperatura do motor, tá vendo? Tá indicando 99 graus, a ventoinha a gente percebeu que ela disparou, vou mostrar para vocês aqui depois, e a gente pode perceber que a temperatura está ok, tá vendo? Que ela tá abaixando normalmente. Então ele chega a 100 graus, dispara a ventoinha e a temperatura vai abaixando, que é o normal do veículo. E aqui, quando a temperatura abaixa, ele volta ao normal. Mas o cliente está assustando porque ele está indicando superaquecimento aqui no painel. E isso não pode acontecer, porque o veículo não está superaquecendo. A temperatura do motor está ok. Então provavelmente a gente tem um defeito aqui no painel ou no circuito elétrico, na fiação, ou pode ser também um defeito no sensor. Nós vamos verificar isso aí, fazer os testes e mostrar para vocês. Mas a temperatura aqui está marcando ok, tá vendo? Ó, a gente tem aqui temperatura do motor 92 graus, abaixou aí devido ao acionamento da ventoinha, ok? O MAP tá ok, 39 kPa, certo? Rotação ok. A posição da válvula de aceleração, no caso aqui, a posição da borboleta, Scanner lê como posição absoluta do afogador, a tradução que ele fez, tá? A sonda está funcionando ok, abaixo de 500 milivolts, mistura pobre, acima, mistura rica. Então ela deve oscilar entre esses valores, também está ok. Então o defeito do carro, nós vamos fazer verificação por que está acontecendo isso. Ok? Então nós vamos dar início ao procedimento aqui para mostrar para vocês. Valeu, obrigado, tudo de bom. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui dando continuidade, eu mais o Egon, estamos dando continuidade que é o teste do sensor de temperatura do QQ, tá? A gente colocou aqui, ó, tá vendo? Sensor de temperatura tá menos 40 graus. Por quê? Porque a gente desconectou o sensor para conferir. Então nós estamos com o diagrama elétrico aqui, ó. Ele tá me falando que tem que chegar um negativo no pino 3, certo? Então esse sensor, a gente já até pediu ele, tá? A gente já fez todos esses testes antes. Então ele é um sensor de 3 pinos, ou seja, são dois sensores, um para o painel, um sensor de temperatura para marcar lá no painel e um sensor de temperatura para monitorar a temperatura do motor, tá? Então eu estou com o diagrama elétrico aqui, certo? O sensor de temperatura do painel, tá? E o sensor de temperatura do motor. Então o negativo é o comum aos dois, certo? Então, ele precisa chegar a um positivo 5 volts, tá? No pino 2 e um positivo 5 volts no pino 1, certo? Esse sensor do motor, ele envia o sinal para o módulo e esse do pino 2 envia o sinal para o painel, ok? Então, nós vamos fazer os testes aqui para verificar se está tudo funcionando corretamente. Primeiro passo, nós vamos conferir se está chegando negativo, que é no pino 3, segundo o diagrama elétrico aí, que é um fio marrom, certo? Então, o Egon vai fazer o teste aqui no pino 3, certo? Aí, ó, no conector, o negativo
né? Aqui tem que ter um negativo. Se aqui tem que ter um negativo, a ponta de prova tem que estar do lado positivo da bateria, ok? Então tá no positivo da bateria. Se tiver um negativo, vai dar 12 volts. Então tá dando 12 volts aí, ó. Aqui tá um sinal de menos, é porque as pontas de prova tá invertida, tá ok? Mas isso não tem problema não. Então eu posso confirmar que tá chegando negativo no pino 3. Por quê? Porque aqui no diagrama elétrico tá falando que tem que chegar negativo no pino 3. Confirmando isso, o próximo passo é conferir se está chegando positivo 5 volts no pino 1 e no pino 2. Ok? Então vamos inverter as pontas de prova. Então põe a ponta de prova aí no negativo, porque agora ali tem que ter positivo. 5, lembrando que a chave já tem que estar ligada, tá, pessoal? Senão não chega. Então qual que você vai conferir primeiro, Egon? Primeiro vou no pino 1. No pino 1. Então ele vai aqui no pino azul, certo? A gente pode confirmar aqui que a cor bate aqui, tá vendo? Não sei se vai dar para conferir, mas a cor do fio é azul ali. Nesse aí bateu, nem todos. Então no pino 1 tem que chegar a 5 volts. Então podemos observar que está chegando 5 volts no pino 1. Agora, ok? Então estamos conferindo se está chegando positivo 5 volts no sensor, no conector do sensor, tá? Só para me filmar o sensor pessoal aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pega a lanterna lá para a gente filmar o sensor temperatura aqui pro pessoal. Aqui ele aqui, tá vendo? Certo? Pode abaixar mais. Deixa eu iluminar aqui, tá vendo? Esse é o... cadê? Aí, tá vendo? Esse aqui é o sensor. Tá vendo? Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o sensor de temperatura do motor, certo? Esse danadinho aí, ó. Certo? Então a gente tá conferindo se tá chegando positivo e negativo nele. Certo? Testando o chicote elétrico. Então, agora vamos conferir o pino 2. Isso. Segundo o diagrama elétrico, tem que chegar a positivo 5 volts. Então, vamos conferir aí. Então, já coisa lá no pino 2, que é o do meio, certo? Aí, ó. Então, tá chegando 5 volts também. Conecte novamente. Isso. Chegou os 5 volts. Então, a alimentação do sensor está ok. Está chegando positivo 5 volts no pino 1, que é o sensor do motor. Está chegando positivo no 5 volts no pino 2, que é o do sensor de temperatura do painel. E 3 é um negativo comum aos dois sensores de temperatura. Então esse aqui é o sensor de temperatura e esse aqui é o módulo. Certo? Então a gente pode conferir aqui que a alimentação do sensor está ok. Eu vou pausar aqui, porque agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar uma resistência aqui para simular uma temperatura. No caso aqui, o sensor está dando defeito, o sensor de temperatura do painel só está dando defeito mais ou menos lá nos 90 graus, 98 a 100 graus. Então, com esse sensor, eu vou simular essa temperatura. Se for problema no painel, o painel vai ficar oscilando lá o indicador de temperatura, igual eu mostrei para vocês no começo. Então eu vou fazer esse teste aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar essa resistência, colocar no pino 2 e no pino 3, igual aqui, ó, ok? E verificar se vai ficar oscilando lá no painel. Se não ficar oscilando, porque isso aqui vai simular uma temperatura em torno de 100 graus ou mais, tá? Se for defeito no painel, o defeito vai continuar lá, vai mostrar no painel. O painel vai ficar oscilando, tá? Se não ficar oscilando, a gente já conclui que é o sensor de temperatura. Então vamos fazer esse teste? Eu vou pausar aqui, o Egon vai montar lá para vocês verem direitinho, tá bom? Pessoal, o Egon já montou aqui, ó. A gente pôs a resistência no pino 2 e no pino 3, certo? Simulando uma alta temperatura. Então eu vou testar aqui se o problema está no chicote, no painel, e se o painel não vai ficar oscilando. Então, eu venho aqui no painel, tá vendo, ó? Vocês podem observar que no painel aqui agora, tá marcando alta temperatura, o indicador aqui, ó, tá marcando temperatura alta e a luzinha fica piscando, isso é normal. Quando atinge uma temperatura alta, essa luzinha é para indicar pro condutor que o motor tá superaquecendo, então ele tem que parar de imediato. Só que a gente viu que isso não é verdadeiro, o motor, ele tá acendendo e aqui fica oscilando e a temperatura está ok, não está
atingindo altas temperaturas. Então esse é o defeito do veículo, tá? Tira novamente lá a resistência para a gente observar aqui. Quando ele tira a resistência, não vai marcar nada. Aí, ok? Coloca ela novamente. Viu aí? Ele tirou a resistência. Aí, ó. Olá, pessoal. Nós estamos aqui finalizando aqui o QQ, certo? A gente pode observar aqui agora a temperatura refrigerante do motor. Tá vendo aí, ó? Tá dando 99 graus e o painel agora tá constante, tá vendo? Ele não fica mais daquele jeito oscilando. Então a temperatura tá ok, 99, com 100 graus ele dispara a ventoinha, nós vamos ver lá disparar. E o painel, ó, já disparou a ventoinha e aqui tá constante agora, tá vendo? 100 graus e o painel estabilizou, ok? Então aqui, ó, pra gente filmar, a ventoinha tá disparada, tá vendo? Aí, ó. E o sensor, esse aí, ó, substituído, certo? Problema resolvido aí. Então a gente aprendeu a fazer os diagnósticos, né? Testar chicote, testar o painel. E problema resolvido aí do QQ, certo? Então vamos constar aqui, tá vendo? Painel estabilizado, temperatura 101 graus. A ventoinha disparou agora, vai começar a baixar, ok? Então mais um problema resolvido aí pela Master Centro Automotivo CTP Cursos, tá ok? Mais um serviço show de bola aí. Vamos esperar a ventoinha diminuir aqui, ó. Acabou de ser... A gente mostrou para vocês todos os testes, né? Pra gente poder verificar se era o painel, se o problema... Testamos chicote elétrico, tá vendo, ó? A temperatura começou a baixar, tá vendo? Então ela vai aí abaixar até chegar a temperatura, poder desligar aí a ventoinha, tá bom? Então fica aí a super dica para vocês. Valeu, obrigado, tudo de bom a todos aí, ó. Temperatura baixando normal, show de bola, tudo de bom.